Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live aqui do IBS, o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde. Chegando aqui o Diego, várias pessoas, sejam todos muito bem-vindos, uma boa tarde, né? Aliás, exatamente meio-dia aí no Brasil, 1 da manhã aqui na Austrália, mas tá tudo bem. E a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, que é justamente a gente conseguir fazer o melhor, né? Ter uma produção maior frente àquele espaço de tempo que é o mesmo para todo mundo, né? Então, por que algumas pessoas conseguem fazer um pouco mais desse tempo e outras bastante menos, né? Então, vamos discutir um pouquinho o que é a produtividade. Trouxe aqui algumas dicas de produtividade para vocês, dicas que eu selecionei de vários periódicos e várias fontes diferentes. E também vou deixar para vocês na bio aqui do Instagram um link onde vocês vão baixar um PDF bem bacana, onde eu reuni as 11 principais dicas relacionadas à produtividade que eu não vou falar hoje, são dicas adicionais para vocês anotarem aí na lista de dicas que a gente vai falar hoje, tá bom? Então ficamos assim e mais no final, quando tiver bastante gente aqui, o pessoal tá entrando, eu vou contar para vocês um pouquinho mais de uma surpresinha que a gente vai trazer. A gente sempre traz surpresas e dessa vez eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, dando as boas-vindas para todo mundo. Olá, Leandro. Olá, Ana, Andrés, sempre presente. Obrigada, Andrés, falando lá de Cuiabá. Bastante avaliadores aí também presentes, bastante gente conhecida pra gente falar de produtividade. Então, acho que a primeira dica que eu dou para vocês, que não tá no hall de dicas gerais, é não se desespere. Tá? A gente tá num momento assim único da história da humanidade, né? Claro que a gente já teve outras pandemias e pandemias bastante sérias, como a pandemia do começo do século passado, a gripe espanhola. Vocês com certeza ouviram falar e sabem disso. A gente está vivendo um momento bastante parecido com aquele, né? Só que para nossa geração é a primeira vez. É uma geração que praticamente não vivenciou guerras, uma geração que praticamente não vivenciou grandes tumultos no nosso país, né, no Brasil. A gente vive aí, né, em contato com guerras em outros países, mas no nosso país a tranquilidade, entre aspas, sempre reinou no sentido de não ter grandes pandemias como a ebola na África. Enfim, a gente teve algumas pequenas epidemias, né, de bastante gravidade, como dengue, como chikungunya, enfim, mas não desse nível a ponto de interromper trabalho, de interromper produção e de levar a grande parte das pessoas para casa, né? Grande parte de vocês hoje que não estão na assistência direta estão trabalhando home office. Como eu sempre trabalhei aqui na Austrália, né? Há 5 anos eu trabalho home office, então acho que eu sei um pouquinho de algumas dicas de como posso ajudar vocês a aumentar um pouquinho essa produtividade, tá? Então, acho que a primeira coisa que eu vou falar para vocês primeiro, não percam essa calma, tentem se manter centrados. Vai passar, a gente não sabe quando, mas vai passar, tá? E a gente tem que estar bem psicologicamente, mentalmente, para passar por essa fase difícil, né? Muita gente conhece pessoas doentes, conhece pessoas que estão infectadas ou, né, até que faleceram, e a gente tem que manter um pouquinho dessa calma pra gente continuar em frente, tá? Tem que ir em frente, sim, e um ajudando o outro num movimento de solidariedade, tá bom? Então, passado essa dica de saúde mental, vamos então para as dicas de produção efetiva, tá? Para quem tá chegando aí, não esqueça que na bio aqui do Instagram, quando vocês encerrarem a live e virem as informações do Instagram aqui do IBS Instituto, vocês vão ver um link, que é o único link clicável que tem lá, vocês vão clicar, vai levar vocês diretamente para um PDF com mais 11 dicas, além das dicas que eu vou dar hoje, para aumentar a produtividade de vocês, tá bom? Como pessoas. Então, a primeira dica que eu vou dar aqui, que serve tanto para líderes quanto para liderados, é estabeleça um check-in diário. O que é um check-in diário? É um momento definido onde diariamente você com o seu líder, ou você com a sua equipe, você com seus pares, dependendo daqueles com os quais você tem que ter um relacionamento de comunicação diário, né, no seu trabalho, estabeleça um check-in diário. Então vai ser pela manhã, pode até não ser diário, pode ser de repente uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas estabeleça um horário, né, se for diário melhor, mas um horário certo do dia para vocês se comunicarem. Seja às vezes por ferramentas
de vídeo, né, se for possível, uma videoconferência, usando aí, hoje a gente tem tantas ferramentas, né, tem Zoom, tem Skype, tem, que mais, gente, Webex, tem ferramentas de webinário, temos aí o próprio WhatsApp, né, que permite que a gente faça reuniões. Então, falta de ferramentas gratuitas não vai ser o motivo, mas estabeleça esse momento de check-in diário para vocês se reunirem e já saberem, já se programarem para ter essa horinha onde vocês vão discutir o que vocês alcançaram no dia, quais as tarefas deixaram de ser feitas e por quê, e o que a gente vai se programar para fazer no dia seguinte, tá bom? Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Ofereça várias opções de tele ou videocomunicação, tá? Então, para esses seus pares, sejam líderes, liderados, pares comerciais, parceiros, fornecedores, clientes, enfim, seja lá com quem você se comunica no seu dia a dia, é importante você já deixar disponibilizado quais são os seus contatos variados, porque nem sempre a ferramenta que funciona melhor para você é a ferramenta que funciona melhor para o seu cliente. Vocês devem estar descobrindo várias ferramentas aí nas últimas semanas que vocês praticamente não usavam, eu digo por mim, porque muitas vezes a ferramenta que eu gosto, ou que eu utilizo, ou que eu já fiz o download, não é a ferramenta que esse meu par tem, ou que funciona para ele. Muitas vezes a internet dele é pior, muitas vezes ele no computador do trabalho dele só se usa uma ferramenta XYZ, e você tem que estar adaptado a isso, tá? Então, de repente, faça o download de algumas dessas ferramentas mais utilizadas, já deixe o download pré-programado para que você não tenha que, às vezes, ter esse tempo do download e complicar a discussão nessas conversas, tá bom? Bem-vindo aí todo mundo que tá chegando rapidamente. A terceira dica que eu dou para vocês é estabelecer regrinhas, né? Então, o que vai ser feito através de uma videoconferência e o que vai ser feito através de áudios ou descrições rápidas, por exemplo, um WhatsApp, um SMS, um e-mail. Por que essas regras são importantes? A gente está vivendo num momento em que está tudo digitalizado, em que está tudo... quem trabalha em home office percebe isso, né? A gente não tem mais o contato, a gente sente falta desse contato humano. E muitas vezes as pessoas começam a fazer reunião para tudo. Para tudo. Eu sou uma das que reclama bastante disso. Gente, isso não precisava fazer reunião. Reunião é aquilo que precisa de decisões mais táticas, de orientações mais focadas, de descrições mais facilitadas de algum projeto, algum produto, algum serviço, algum treinamento. Então, defina na sua empresa ou junto com seus parceiros de trabalho o que vai ter foco no quê, em qual ferramenta. WhatsApp, a gente tem outras formas que não WhatsApp, acabei esquecendo do nome da que a gente usa no Ibis, mas conhece, se alguém puder colocar aqui, Tati. A gente usa várias ferramentas diferenciadas e tem algumas que a gente consegue fazer grupos empresariais, então isso facilita bastante, a ponto de não ter aquela conversinha torta, né? Porque o fulano fez isso no trabalho, porque o ciclano, hoje é aniversário. Slack, Juliana, mas conhece. O Slack a gente usa bastante no Ibis para ter grupos diferenciados de temas do nosso trabalho. Então tem o grupo da equipe de certificação, a gente tem o grupo do marketing, a gente tem o grupo geral com todo mundo do Ibis, isso facilita bastante e tem um monte de benefícios que hoje o WhatsApp não tem, tá? Então defina isso muito claramente. Não façam reuniões improdutivas cansam e quando as reuniões eram presenciais já eram cansativas. Imagina a reunião onde você tá na sua casa tendo que gerenciar. Eu tô aqui gerenciando a minha gata o tempo todo para não subir na mesa, gerenciando crianças. A gente sabe que não é um ambiente propício e que infelizmente foi adaptado a esse contexto de home office. Ninguém esperava ter que trabalhar home office de uma semana para outra rapidamente quando a pandemia se instalou, tá bom? Quarta dica que eu dou aqui. Informe a sua disponibilidade aos seus interessados. Já falamos quem são os interessados, né? Que são esses parceiros, clientes, produtores, fornecedores, chefes, liderados, enfim, líderes. Então, informe a sua disponibilidade. Então, qual é a sua disponibilidade hoje? Você trabalha 8 horas por dia, você está disponível essas 8 horas por dia,
Ou você está disponível para reuniões no período da tarde, ou você está disponível para reuniões no período da manhã. Você está atendendo via WhatsApp ou Slack ao longo de 24 horas, ou você tem horários definidos para falar de coisas do trabalho, tá? Então, essas regras muitas vezes vêm da própria empresa, muitas vezes não vêm da própria empresa, e você tem que estabelecer para que a sua vida pessoal também seja respeitada. Senão, tudo vai virar trabalho. O tempo todo você vai ser uma máquina de trabalho, você está jantando, você está respondendo o Slack, o WhatsApp, você está no meio do seu almoço fazendo uma videoconferência, e a sua vida familiar, a sua vida pessoal, que hoje se torna extremamente importante, né, num período tão crítico, tão emotivamente frágil, a sua vida familiar e pessoal vai ficando em segundo plano, tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. As pessoas da sua família precisam muito de você e precisam muito de você disponível nos momentos que elas sabem que você tem que estar disponível, tá? Então, informe a sua disponibilidade de horário e dias e períodos aos seus interessados. Muito bem. O que mais que eu tenho para falar aqui para vocês? Lembrando que quem chegou, não se esqueçam que no link aqui da bio tem um link clicável para vocês baixarem um PDF que tem mais 11 dicas, além das dicas que eu tô dando sobre produtividade para ajudar vocês, tá bom? Incentive a interação social remota. Interação social remota, eu não tô falando de interação para trabalho, eu tô falando de interações outras que não trabalho. Então, por exemplo, a gente essa semana tá incentivando lá no IBS a questão da festa junina, né? Então, incentivando que as pessoas se vistam de caipira, incentivando que elas demonstrem, né, se elas estão fazendo algum quitute, uma canjica, um pé de moleque. Dá para vocês fazerem, por exemplo, noite da pizza. Por que não uma noite da pizza onde cada um faz ali o seu delivery, toma o seu refrigerante, a sua água, não tem problema, mas juntos, os membros ali da sua equipe mais chegada, confraternizam digitalmente. Por que não? A gente não tem que fazer essa interação social com os nossos pares apenas para trabalho. Essa interação social também pode ser social. Ela pode ser relacionada à amizade, ao fortalecimento uns dos outros. A gente sabe que muitas pessoas que trabalham nas nossas empresas hoje estão depressivas, estão ansiosas. Então a gente precisa sim dessa interação que faz falta para muita gente, tá? Alguns são mais introspectivos e tá tudo bem, mas grande parte das nossas equipes sente muita falta dessa interação com as pessoas do seu time. O que mais que eu tenho aqui? Pergunte às pessoas como elas estão. Tão importante, tão simples, mas tão esquecido, né? O quanto você da sua equipe, junto com a sua equipe, está perguntando uns para os outros, né? Como é que vocês estão hoje? Mas semana passada eu sei que você estava bem, mas como é que você está hoje? Como é que você passou o fim de semana dentro desse apartamento apertado, com mais 5 pessoas que moram com você, que estão juntas nessa quarentena há 2 meses, quase 3 meses. Como é que você está essa semana? Porque cada dia, gente, é uma vitória. Cada dia, alguns falam que é mais um dia, outros estão usando o jargão que é menos um dia, porque é menos um dia de quarentena. Então, como é que essas pessoas estão e qual é a abertura que elas têm para falar, né? Para falar que elas não estão bem. E hoje não, hoje eu estou muito ansioso, hoje eu tive uma síndrome de pânico de manhã, porque eu não conseguia fazer a reunião que eu precisava, meu filho estava chorando e eu não tinha como dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. E eu não estou bem, eu preciso de ajuda psicológica. Então, ajude essas pessoas com direcionamentos, com palavras calorosas, palavras de apoio, tá? Porque a gente agora realmente está numa cadeia de solidariedade. Várias cidades ainda não foram acometidas aí no Brasil pela pandemia, vários estados ainda estão com casos bem poucos, né, casos, mas a gente não sabe se a coisa vai piorar nessas cidades, nessas regiões, e todos temos que estar preparados. Pode ser que esse período de quarentena dure muito mais para alguns do que para outros, pode ser que esse relaxamento social que a gente começa a ver em algumas regiões no Brasil
aconteça e tudo bem, ou pode ser que ele aconteça e seja uma ideia não muito boa e as pessoas tenham que retornar para uma quarentena mais restrita. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Então, quanto mais a gente estiver preparado emotivamente, emocionalmente para o pior, né? Para o pior no sentido de que talvez esse home office demore bastante, ou talvez o home office seja o novo normal, tá, gente? Essa questão do novo normal que a gente ouve falar aí nos últimos tempos será que depois que tudo isso passar, as pessoas vão interagir normalmente, socialmente, vão ir a shows, vão ir a teatros, cinemas, vai haver essa interação social como a gente tinha antigamente, ou tudo vai mudar? A ficha mudou assim drasticamente, a gente vai viver uma nova situação onde muito mais pessoas vão continuar no trabalho online, onde a produtividade tem que ser melhor gerenciada e apenas vão ficar em campo aqueles trabalhadores mais assistenciais, que tem que pôr a mão na massa, atendendo pacientes, por exemplo. E esse é o nosso novo normal, a gente não sabe, tá? A Milcélia tá perguntando que ainda não entendeu onde está o material. Milcélia, quando acabar a live, que você tiver ali na página do Instagram, aqui do Ibis, se vocês estão na página do Instagram, assim que acabar a live, ali onde está escrito Ibis, o endereço, etc., você vai ter um link. Você clica nesse link e você vai conseguir baixar esse PDF. O PDF tem a ver com 11 dicas para aumentar a produtividade no trabalho home office, tá? Eu tô falando aqui algumas dicas de produtividade de maneira geral e eu deixei mais 11 dicas no PDF para vocês terem esse materialzinho. Depois vocês podem imprimir, podem grudar no espelho, podem grudar do lado do computador, para vocês sempre estarem lembrando. E essa live aqui fica disponível mais 24 horas aqui no Instagram. Depois a gente vai jogar essa live também no nosso canal Excelência em Saúde no YouTube, tá bom? Muito bem, bastante gente aqui entrando ainda, sejam todos muito bem-vindos. Que mais que eu tô aqui falando para vocês? Gerencie a sobrecarga de e-mails. E-mails, gente do céu, se a gente já tinha muitos e-mails para gerenciar por dia, agora duplicou, às vezes triplicou, dependendo do dia, né? Segundas-feiras são dias trágicos para e-mails, porque parece que tá todo mundo ali mais disposto a planejar a semana. E a gente tem que gerenciar, a gente tem que começar sim a dar o bloqueio naqueles e-mails que não tem mais nenhum motivo de você estar aceitando. Tem que priorizar sim, então, daqueles 25 e-mails que você recebeu com tarefas no seu dia, né? Seja do seu líder, seja dos seus parceiros, seja dos seus clientes. O que é mais importante ali? Né? Tem alguns que você é só e-mail de ciência, então eu tomei ciência daquele problema, eu tomei ciência daquela situação. Outros são e-mails que demandam tarefas, né? Então demandar tarefas significa que você vai ter que fazer uma lista daquelas tarefas, lembrando que você já teve uma lista das tarefas do dia anterior e vai ter que casar. Então o que é urgente, o que é importante e o que vai piorar se eu não resolver agora, né? A famosa matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. Então, aquilo que tem maior gravidade, que se eu não resolver, às vezes não é tão grave, mas se eu não resolver agora, pode piorar. Por exemplo, um novo funcionário que não tem e-mail. Não tem uma enorme gravidade, mas se eu não resolver esse problema em 2 dias no máximo, eu vou começar a ter problemas sérios, porque eu não vou ter um meio importante de comunicação junto a ele. Então, a gente tem que pegar escrever todo dia, ou digitar todo dia, ou usar aplicativos de ordenação de tarefas, listar aquelas tarefas e verificar quais delas são mais urgentes, quais são graves. Então, assim, eu tenho que resolver com maior gravidade, quais eu posso ir postergando, porque às vezes é um projeto de alguma inovação, alguma criação que não tem nenhum motivo de eu estar dando ênfase ou gastando muita energia agora, nesse momento de pandemia, talvez seja importante sim. Então é só você e apenas você, sempre com o direcionamento do seu líder, que vão saber estipular. E não esqueçam que junto das tarefas de trabalho, às vezes você vai ter tarefas sim de família, aniversários, esses momentos de socialização digital que eu falei para vocês,
compras, né, de supermercado, tudo isso hoje em dia virou mais uma tarefa que tem que ser planejada com cuidado, que tem que ter toda a cautela e que muitas vezes tem que ter preparação sim, né? A De Branco Brasil fala que é uma incógnita o pós-pandemia. Pode ser que esqueçam daqui a algum tempo, pode ser que o medo impere caso surjam novos vírus. É isso mesmo, Débora. Aqui na Austrália, só contando um pouquinho para vocês, né? A gente já tá no momento de relaxamento social, quase na fase 3. Isso significa que agora a gente já pode sair de casa normalmente, todos já voltaram ao trabalho. Supermercado cheio de cautelas o tempo todo, né? Mas você já consegue frequentar o supermercado com tranquilidade. Mas é uma situação em que a gente tem hoje, às vezes 1 ou no máximo 2 casos positivos por dia, e são casos de pessoas que chegaram ao país e estão na quarentena obrigatória de 14 dias, que eles têm que ficar 14 dias isolados num quarto de hotel. Então a transmissão comunitária não tem mais, tá? Já temos aí alguns bons dias. Então a gente já tá começando a ter uma vida quase normal, mas não é quase normal. Mesmo aqui não é. A gente, claro, aqui não pegou essa coisa da máscara, como pegou em outros países. Aqui não foi uma obrigatoriedade do governo, mas você percebe que mesmo não sendo uma obrigatoriedade, grande parte das pessoas ainda usa máscara, grande parte das pessoas ainda não tá saindo, ainda se manteve em quarentena mesmo com a liberação do governo. Você vê que os restaurantes ainda estão vazios, ou alguns um pouco cheios, mas cheios de regras, né? Então só podem entrar 10 pessoas por vez. Nas lojas também, às vezes são 4 pessoas por vez. Então, muitas regras que possivelmente vão imperar e vão impactar, né, na produtividade, inclusive, das empresas, né? Muita gente vai continuar sem emprego, sim, por longo tempo, e vai ter que se reinventar, né? Vai ter que inventar conteúdos digitais, vai ter que inventar um plano B. Então, como que eu uso todo esse meu conhecimento que eu tenho hoje para fazer algo diferenciado que eu não fazia ainda, ok? O último que eu tenho aqui de hoje, antes de eu falar da nossa super surpresa. Tem mais gente chegando aqui, sejam bem-vindos. Gerencie prazos, tá, gente? A gente muitas vezes nessa vida digital e que a gente não tá acostumado, a gente esquece prazos, né? A gente esquece aniversários, a gente esquece datas comemorativas, sejam pessoais nossas, sejam datas importantes da sua empresa, por exemplo, o dia da enfermagem, faz de conta, né? Então, como que você, que é dessa área, se reuniria com a sua equipe para falar sobre isso? Então, essas datas importantes, esses momentos importantes, eles têm que ser planejados, vivenciados e não esquecidos apenas porque você está num momento de trabalho digital, num momento de home office. Então, é importante você gerenciar datas de vencimento, não só de aniversários, mas de boletos, de avaliações de desempenho, que às vezes você recebe ali o e-mail: olha, a gente vai fazer sua avaliação de desempenho em 48 horas, você não está preparado, aquilo caiu igual uma bomba, você, né, não sabia que aquilo ia acontecer, você ficou mais ansioso ainda. Então essas datas importantes, elas têm que ser registradas, planejadas, e ao máximo você ter os alertas, né? Alerta no celular, alerta na sua agendinha. Eu gosto da agenda ainda as antigas, então sempre coloco ali em itens grifados, cores diferentes, canetas marca-textos, aquilo que é especial, aquilo que eu não posso perder nenhum prazo. Voltando um pouquinho à questão dos e-mails, que eu falei, né, como que a gente gerencia a sobrecarga dos e-mails, eu esqueci de falar uma coisa importante, né? Se a gente ficar o tempo todo escravo de olhar e-mail, escravo de olhar o WhatsApp, escravo de olhar o Slack, escravo de olhar essas mensagens do dia a dia que chegam o tempo todo, a gente só vai fazer isso. E a gente vai se distrair, porque tem muita mensagem ali que não é de trabalho, né? Principalmente se você usa o WhatsApp. Por isso que no Ibis a gente mudou para o Slack, porque o Slack é mais fechadinho. Mas se você está usando essas ferramentas que são misturadas para
foco pessoal e foco profissional, você vai se perder, você vai, vou só dar uma olhadinha aqui no grupo de WhatsApp da família, eu vou só olhar o e-mail 3 vezes por hora, a cada 20 minutos eu olho e-mail. Gente, não pode, tá? Então, o e-mail você tem que estabelecer ou 3 ou 4 vezes por dia, no máximo, você para abrir os seus e-mails. Claro, vão ter algumas profissões, se você mexe com vendas através de e-mails, você vai ter que olhar um pouco mais. Mas se o seu trabalho é considerado normal, estabeleça ali quais são os momentos em que você vai abrir e-mail. E-mail não é altíssima urgência, tá, gente? Se você padronizou isso na sua empresa, que e-mail não é altíssima urgência, você vai ter essa disponibilidade de ver o seu e-mail 3 vezes por dia. Então, no início do seu turno, no meio do seu turno e no final do seu turno. Porque senão você vai ficar escravo desses meios de comunicação. A Ilda Ponciano falando que abre no início e no final da manhã e também de tarde. Perfeito. 3 vezes por dia é o ideal. E a Tuca tá falando dimensionamento de tempo. Muito bem. Importância do uso de calendários, né? Hoje a gente tem tantos aplicativos de calendário, de gerenciamento de tarefas. Se você for ali na sua lojinha da Apple, do Google, enfim, tipo de provedor que você usa, se você digitar prioridade de tarefas, gerenciamento de tempo, você sempre vai ter algumas ideias de aplicativos que podem te ajudar. No da Apple, você já vem, eu tenho Apple, eu não sei falar muito dos outros, mas você já tem ali o aplicativo de tarefas, né? Os lembretes são muito importantes. Eu não usava os lembretes antes, agora eu uso, né? Porque eles me ajudam a lembrar de coisas que eu tenho que gerenciar daqui 3 meses, daqui 4 meses. Então você gerencia o lembrete e ele te avisa no momento em que você precisa, tá? É bom para aniversário, é bom para tarefas, prazos maiores, alarmes, né? Às vezes o próprio alarme simples do seu celular, o alarme do relógio, serve, por exemplo, para você estabelecer os momentos de abertura do seu e-mail. Serve para você estabelecer o horário de término do seu turno. Isso é extremamente importante. É uma dica simples de produtividade, mas é o que eu tenho certeza que muita gente não está gerenciando, que é qual é o momento que acaba o seu turno. Seu turno, quando era físico, acabava às 5 da tarde. Então, é às 5 da tarde que vai acabar o seu turno digital. Tá? A gente acaba estendendo isso e como eu falei lá no começo, para quem não tava, se eu perco isso, eu tô usando agora tempo da minha família, tempo dos meus filhos, tempo da minha meditação, do meu dia a dia como pessoa para trabalhar. E trabalhar demais, gente, não é produtividade. A Cláudia tá falando de agenda do Google, muito, muito bacana. A gente usa também a agenda do Google lá no Ibis, extremamente legal porque você coloca prioridades, né? Você coloca cores diferentes, você coloca agendinhas diferentes. Você pode ter a sua agenda pessoal, sua agenda do trabalho, você ter todas elas unidas num único dia. Você consegue mandar e-mail para as pessoas que têm a ver com aquela tarefa. É bem bacana. O Trello é uma ferramenta muito bacana que serve para você também criar cartões, por exemplo, com tarefas, com projetos, com relatórios a serem postados. A gente usa bastante o Trello no Ibis, principalmente com os avaliadores. A Ilda falando que a gente no final não usa os recursos tecnológicos disponíveis. A Vivian falou que o Bullet Journal é ideal. O Bullet Journal é muito bacana porque a gente falou do Bullet Journal numa aula lá no Master Labs ano passado, em maio. Foi muito bacana, a gente ensinou o pessoal a usar o Bullet Journal. A Aline fala que a gente acaba levando o trabalho para casa, precisamos nos policiar. Muito, 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 gente. É extremamente importante. E não esqueça das datas importantes, né, gente? Aniversário de namoro, aniversário de casamento, o aniversário do pet. A criançada precisa ser entretida. Não esqueça de colocar ali no meio do seu dia, mesmo seu dia de trabalho, você tem que ter períodos de espaço. Você tem que ter ali os seus 15 minutinhos de pausa para você ver o que os seus filhos estão fazendo, cuidar das tarefas. Não é fácil, gente. E qualquer líder, qualquer chefe tem que entender isso e vai entender isso. Você precisa desses períodos de pausa ao longo das suas 8, 6 horas ou mais ao longo do dia para você fazer a comida, para você dar a mamadeira, para você cuidar do seu pet, para você, enfim, cuidar da sua casa, pelo menos aquilo que é mais urgente.
né? Preparar comida, você vai ter que se adaptar a esse contexto e adaptar as suas tarefas pessoais também às profissionais e as profissionais às suas tarefas profissionais e pessoais. E aí nesse PDF que eu falei para vocês que tem mais 11 dicas, a gente fala de priorização, a gente fala de aplicativos, fala de divisão de tempo pessoal e profissional, falo do espaço, como é que tem que ser esse espaço. O espaço é muito importante, né? Nem todo mundo tem ali um escritório, infelizmente nem todo mundo estava preparado para isso, então às vezes o seu escritório é o seu quarto, é o seu cantinho, e improvisar às vezes faz a diferença, né? Você ter minimamente ali um cantinho onde você tenha uma reserva de isolamento, né? De pessoas falando, o telefone tocando. Então faça desse seu cantinho um cantinho sagrado nas 8 horas que você vai trabalhar online, né? Estabelecer espaço e tempo para os seus filhos. Enfim, tem várias dicas ali bastante legais e tenho certeza que vocês vão gostar. Baixem o PDF, imprimam ou deixem digitalmente ali no lugar fácil de vocês acessarem. O PDF se chama 11 dicas para ser mais produtivo em home office. Fechando aqui o vídeo ao vivo, vocês vão ver na bio do Ibis aqui no Instagram. Bio são essas informaçõezinhas que a gente tem descrevendo o que é a empresa aqui no Instagram. Ali na bio vocês vão ver um link que é clicável. O único link clicável no Instagram é esse. Clica lá, vocês vão entrar numa página que vocês vão poder baixar esse PDF. E a surpresinha de hoje é que além do PDF, vocês vão ter acesso, vocês já vão começar a ter o entendimento dos conteúdos que a gente vai lançar num mini curso que a gente vai prover para vocês dos dias 26 de junho a 6 de julho. Vai ser um curso online, 100% gratuito. A gente já fez outros cursos gratuitos ao longo do tempo, né? Pessoal, tenho certeza que muita gente aqui fez nossos cursos gratuitos e a gente está oferecendo agora um novo curso gratuito que não é reedição dos cursos passados, é um curso que a gente vai fazer do zero. Vai ser do dia 26 de junho a 6 de julho, então anotem aí, vão ser 3 dias, 26 de junho, 2 de julho e 6 de julho. A gente vai ter aulas em um webinário, então num ambiente fechado, por isso que vocês têm que se inscrever, porque aula não dá pra gente fazer aqui, né, com PowerPoint, com materiais a serem feitos download. O nome do mini curso é Fundamentos Essenciais para se tornar um consultor em saúde. Por que a gente retomou esse tema? Faz mais de um ano que a gente não fala em consultoria em saúde para vocês aqui do Ibis, porque a gente entendeu que agora é uma hora que vocês vão precisar desses conhecimentos, né? Para quem está trabalhando fora da assistência, para quem está em home office principalmente, e tem ali um momento do dia que pode até fazer consultoria online, consultoria digital. Por que não pensar nisso? Como é que eu faço para ser um consultor? Como é que essas pessoas se tornam consultores? E eu nunca pensei nisso, eu nunca soube qual é o trajeto para eu chegar numa consultoria em saúde. Então a gente vai falar bastante sobre isso. E eu vou também contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu que já fui consultora por longos anos, já fui avaliadora, não só avaliadora normal, mas avaliadora líder, né? De 2 metodologias internacionais, uma nacional, ONA. E já fui gestora da qualidade também de instituições. Então acho que eu tenho um pouquinho de bagagem para contar para vocês como que eu cheguei nesse momento de consultoria e como que a consultoria me ajudou também a crescer profissionalmente. Hoje eu não sou mais consultora, né? Hoje eu sou diretora aí do Ibis, diretora científica, mas já passei por esse processo e foi muito, muito produtivo. Tem gente aqui como a Aline, que está aqui, que me conheceu como consultora, conheceu meu trabalho aí nessa época. Então eu vou tentar ensinar vocês um pouquinho sobre quais são esses passos. O curso é gratuito, tá? Para vocês de repente encontrarem uma oportunidade e se desenvolverem na área que vocês atuam, tá? Então, link na bio pro PDF. Nesse link vocês vão também um pouquinho dessas informações do mini curso. Vocês podem se inscrever, é gratuito, online, e vocês ainda recebem certificado, tá, gente? Então, assim, pro currículo de vocês é ótimo. E vocês vão precisar bastante, porque é um momento em que a troca de cadeiras está acontecendo em várias organizações, muita gente perdendo emprego. E a gente tem que se ajudar a nós mesmos a ter um currículo aí diferenciado e ter um plano B, um plano C, um plano D nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente não sabe
o que vai ser do nosso emprego, né, daqui a um tempo. Espero que nada aconteça, espero que todos fiquem bem, mas a gente tem que se precaver, tem que se prevenir, por isso que a gente mais uma vez traz um curso online para vocês, tá bom, gente? Eu espero que essas dicas tenham sido bacanas. Eu olhei bastante materiais de várias fontes, de várias, inclusive, consultorias internacionais falando de produtividade e reuni essas dicas aqui, acho que eu falei mais de 10 dicas hoje e mais 11 dicas nesse PDF para ver se eu ajudo vocês. E se vocês tiverem mais dicas, depois postem aqui. Vai ser bem legal a gente fazer essa troca. Não esqueçam então de escrever aqui se vocês têm dicas pessoais, dicas que vocês usam nesse seu dia a dia aí de home office, ou mesmo quem tá na assistência, quem tá ali prestando ainda os serviços da forma normal, pode ter dicas adicionais para ajudar todo mundo, tá bom? Fico muito feliz da presença de tanta gente aqui hoje, mais uma vez, muitos coraçõezinhos aí, e a gente se vê então. Segunda-feira tem mais live, tá? Já vou adiantando para vocês, já reservem o horarinho aí do almoço de novo, acho que é um horário bom para vocês, né? A gente fazia antes as lives à noite, mas acho que esse horário é bem bacana que vocês vão ter como se programar. Baixem o PDF e já dei uma olhadinha para vocês se inscreverem no curso, mini curso que vai abordar como ser um consultor em saúde, tá? Todos os fundamentos aí em 3 aulas que podem ajudar vocês, aulas totalmente novas, conteúdos novos e com certificado. 100% gratuito, gente. Não dá pra perder nesse tempo de pandemia, tá bom? Beijos. A gente se vê daqui uma semaninha na próxima live. Tchau, tchau.